E aí, meus amigos, como vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre afogamento, pessoal. É muito importante saber sobre afogamento para não se desesperar, porque muitas vezes a gente está lá no pronto-socorro e o SAMU liga, o bombeiro liga falando: Ó, tô levando um paciente aí que tá afogado. E às vezes a gente se desespera por não saber o que fazer. Mas lembre-se que na maioria das vezes os casos vão ser leves. Lógico que vão ter casos assim muito graves, você vai ter que saber o que fazer, mas eu vou te passar aqui tudo maceteado. Pode ficar tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tá bom? Vamos lá? Afogamento. Pessoal, afogamento é a principal causa de morte acidental de crianças com idade inferior a 4 anos. O afogamento é tão importante nessa faixa etária que ele consegue ser maior até que os acidentes automobilísticos. Então, olha a importância de você saber lidar com um paciente afogado na sua emergência. E o tempo de submersão vai determinar a gravidade do afogamento. É claro, pessoal, eu vou te explicar um pouquinho daqui a pouco sobre a fisiopatologia do afogamento, mas quanto mais tempo essa criança ficar submersa, ficar sem respirar, é pior para ela, porque o coração vai sofrer, o cérebro vai sofrer, todos os órgãos vão sofrer. Então, quanto mais tempo essa criança ficar afogada, mais chance do coração dela parar e não voltar a bater. A gente vai ter um comprometimento respiratório decorrente de submersão ou da imersão de líquido. O que significa esse comprometimento respiratório? Lá no pulmão não é para ter água, é para ter ar. Então, quando a gente fica submerso e começa a ingerir essa água começa, na verdade, a aspirar essa água começa a ficar dentro do nosso pulmão, vai acontecer alguns problemas pulmonares que eu vou falar também. E nos domicílios, olha o tanto que é importante. Nos domicílios, a maioria dos afogamentos de crianças com idade inferior ao um ano, ocorrem em banheiras e baldes. Olha só, muitas vezes a gente pensa que o paciente, que a criança vai se afogar só quando ela está na piscina, num lago, no rio, no mar, mas não. Essas crianças pequenininhas, elas se afogam em casa, principalmente em banheira e balde, gente. Então olha a importância de vocês terem cuidado e avisar seus pacientes também, né? Fazer esse trabalho também de educação um pouquinho é muito importante aí. Beleza? Agora a fisiopatologia da vítima que está em afogamento. Acontece duas partes, pessoal. Vamos lá. O corpo, ele precisa de oxigênio para sobreviver. Lembra quando eu dei aula de choque para vocês? Eu falo que o choque é a capacidade o organismo não consegue levar oxigênio para o corpo e ele começa a sofrer. Aqui é a mesma coisa. Quando eu estou aqui na superfície, eu respiro tranquilamente o oxigênio. Agora, se eu afogar, esse oxigênio não vai entrar no meu pulmão e vai acontecer um desmaio. Então, como é que acontece isso? A vítima, primeiro, ela começa a se afogar. No primeiro momento do afogamento, essa criança ou adulto, ele não vai respirar. Não sei se você já tentou fazer isso, mas tenta respirar debaixo da água para ver se você vai conseguir. Não vai. O corpo, ele protege a gente, o cérebro, ele protege. Você não consegue respirar debaixo da água. Então, esse tempo inteiro, você vai gerando uma hipóxia. Você vai ficando sem respirar. Seu organismo vai começar a de tirar o oxigênio da hemoglobina. Então, aquele oxigênio que ainda ali tem circulando no seu sangue, o corpo vai consumindo, consumindo, consumindo. Só que vai chegar uma hora que não vai ter como mais. Não vai ter oxigênio. E aí é onde o cérebro apaga. Você desmaia, o cérebro fica inconsciente por falta de oxigênio nele. E aí o paciente fica inconsciente. Nesse momento que o paciente ficou inconsciente, é o momento que ele apaga e ele vai começar a respirar. Então, esse momento aqui é aquele momento que vai começar a entrar água nos pulmões desse paciente. Então, ele vai começar a tossir e ele vai começar a engolir água e respirar água. E aí começa a detonar o pulmão, porque a água vai entrar no pulmão e começar a diminuir o surfactante pulmonar, vai começar a diminuir a complacência pulmonar, então vai causar uma inflamação no pulmão. Se a gente pega um afogado ali que ainda não desmaiou, ótimo. Ele já desmaiou, a água não entrou muito no pulmão dele, ok também. Agora, quando a gente pega essa criança que submergiu há muito tempo e tem muita água no pulmão dela, é mais difícil. Por quê? Porque o cérebro já está sofrendo, o coração começa a sofrer, tudo começa a sofrer. E se você tem uma hipoxemia por muito tempo, o coração vai ficando cada vez mais fraco, batendo cada vez mais fraco, e a criança vai fazer uma parada cardiorrespiratória por assistolia. Então você viu? Dependendo do grau, a sua conduta vai ser diferente. Então, quanto maior tempo essa criança ficar afogada, vai ser pior para o corpo dela. Mais ela vai sofrer, mais ela vai ficar sem oxigênio, mais vai dar acidose metabólica e os tecidos vão começar a morrer.
Aqui eu coloquei aqui essa imagem, linda essa imagem, né, de um alvéolo aí pulmonar. A gente vê aqui, né, o sangue entrando, saindo oxigenado aqui. O nome dessa troca gasosa aqui a gente chama de hematose, é o termo técnico para isso. Então, qual é o efeito pulmonar? Aqui a água vai começar a entrar nesse pulmão e vai lá para o alvéolo. Ele indo para o alvéolo, ele vai causar uma inflamação no alvéolo, vai diminuir o surfactante. O surfactante pulmonar ajuda o pulmão a distender, ajuda na complacência pulmonar. Então, quando você diminui o surfactante, você diminui a complacência pulmonar. Esse pulmão fica mais duro, inflama. Você pode ter um pulmão de SARA. Você pode ter, não. Você vai ter uma diminuição da oxigenação por inflamação e por água ao invés de ar nesse alvéolo. Os efeitos cardiovasculares são aqueles. Se o coração já está há muito tempo sem oxigênio, ele vai começar a sofrer. Imagina um órgão sem oxigênio, o que ele faz? Ele começa a morrer, Então o coração vai começar a entrar em isquemia, como se fosse um infarto agudo do miocárdio. Ele começa a entrar em isquemia e não vai oxigênio para o coração. Quando não vai oxigênio para o coração, a frequência cardíaca começa a diminuir, até o coração morrer, digamos assim. Até o coração parar de bater. Depois que o coração parou de bater, lascou. Aí está em PCR. Aí você precisa dar oxigênio e fazer massagem cardíaca. Então, esses são os efeitos. Também tem um aumento de resistência vascular, lá pulmonar e periférica, que isso tudo diminui a oxigenação. Mas eu quero que vocês saibam principalmente o efeito direto no coração. E também tem a hipotermia. O paciente que fica muito tempo submerso, principalmente em água gelada, ele tem a tendência a ficar hipotérmico, com a temperatura diminuída. Isso faz mal para todo o organismo de uma maneira geral. Antigamente, eles achavam que o paciente que ficava com hipotermia era bom, porque preservava o cérebro. Mas isso não é verdade. A gente já viu que isso não é verdade, tratando de afogamento. É muito pior para o paciente. Olha lá o alvéolo bonitão, né? Aqui, chegando o ar, trocando o O2 aqui, entrando o O2 no capilar aqui, indo para o corpo, e o CO2 para o sangue. Quando isso aqui tá cheio de líquido, gera uma inflamação, não existe essa troca gasosa de maneira adequada. Então vamos lá, pessoal. Eles dividem aqui nos livros os graus de afogamento. Tá? Isso aqui é só uma maneira didática para você saber também se o paciente, quando o SAMU passa o caso, se o paciente vai chegar muito grave ou não tão grave. Não precisa decorar, tá? Vocês sabem que eu não gosto dessa decoreba. Isso aqui é mais para questão assim de estudo, porque na prática você vai ver o paciente, você vai saber como ele tá. O grau 1 é aquele paciente que quase não teve nenhum problema, não entrou água no pulmão dele. Esse paciente está com ausculta pulmonar normal, está com ou sem tosse. Então é um paciente bem tranquilo, que não teve muito tempo de hipoxemia. No grau 2, a ausculta pulmonar tem estertor. Então você já vai ouvir o pulmão e vai ouvir estertor. São raros estertores, bem fraquinho. Você já sabe que esse paciente entrou um pouco de água no pulmão dele, mas não foi tão grave. O edema agudo pulmonar, no grau 3, né? Edema agudo pulmonar sem sinal de choque. Então ele tem água no pulmão, teve prejuízo ali no pulmão, no surfactante, mas esse paciente não tem choque. O coração dele não está sofrendo, o coração dele está com oxigênio ainda, não sofreu e ele consegue manter a perfusão, não tem choque. Agora, no grau 3, o paciente já está bem grave, já tem o edema pulmonar e já tem choque cardiovascular. Quer dizer, o pulmão dele ficou tanto tempo sem oxigênio que o pulmão foi sofrendo, foi ficando fraquinho, como se ele tivesse levado uma porrada no coração. Então o coração está fraco, não está conseguindo bater como era para bater e não está conseguindo perfundir os tecidos. Nesse momento você vai dar uma ajuda, você vai dar um turbo, vai dar um energético, vai dar a dobutamina, dobu, faz o coração bater, dobuta. Dobuta aumenta o inotropismo, aumenta a força do coração. Dobuta, bu, faz o coração bater. Dobuta. Grau 5, o paciente vai estar em apneia com pulso central. Tem como isso acontecer? Tem como o paciente não estar respirando e ainda ter pulso central? Claro, gente, pode acontecer. Mas ali ele está na iminência de ter uma parada cardíaca. Então, esse paciente, nesse caso, você vai começar a ambusar ou já entubar e ver se vai voltar, né? Se o coração, se a frequência cardíaca começa a aumentar, se ele começa a diminuir os sinais de choque. Esse é um paciente grave, mas nesse caso ainda você não precisa fazer massagem cardíaca. Lembra? Só vai fazer com pressão torácica se não tiver pulso. E o grau 6, o paciente já está em apneia e já está sem pulso. Esse paciente já está bem grave,
provavelmente ele não vai sobreviver. Às vezes ele vai até sobreviver, mas na maioria das vezes ele não vai sobreviver. Então, como vai ser o tratamento? O tratamento todo vai depender do tempo de submersão. Quanto mais tempo o paciente ficar submerso, mais ele vai chegar nesses graus aí, ó. Então, do grau 1 para o grau 6, ele vai piorando. Às vezes, você só vai precisar observar. E às vezes, você vai precisar até entubar e massagear esse paciente. Então, depende muito. Mas, todo paciente com afogamento, gente, é bom você fazer o ABCDE. Vocês sabem o que é o ABCDE? A, via aérea, né? Respiração, se o ar está entrando ou não. O B, se trata daqui da respiração, se ele está respirando direitinho. C, circulação. D, o neurológico. E o E, você vai expor esse paciente para ver se não tem nenhuma fratura, para ver se não tem nada no pulmão, por exemplo, um pneumotórax, um hemotórax. Então é isso, o paciente sempre você vai ter essa sistematização do A, B, C, D, E. E por que ter essa sistematização? Porque esse paciente, ele está afogado, ele ficou sem oxigênio. Então a primeira coisa que você tem que fazer é enviar oxigênio. Só que para você enviar oxigênio, a via aérea tem que estar pérvia. Então vamos lá. O A, você vai permeabilizar a via aérea e imobilizar a coluna cervical com a manobra de elevação. Então, nesse caso, você vai elevar a mandíbula desse paciente. Lógico, né? Se ele já tivesse sem respirar. Às vezes o paciente chegou lá respirando todo de boa, você não precisa fazer nada disso. Aí você vai elevar a mandíbula dele e aspirar ali, se tiver água, se tiver algum objeto na secreção. E sempre tomar cuidado com a coluna cervical, tá? Para ver se ele não bateu. Se ele tiver, por exemplo, inconsciente, os pais não souberem o que aconteceu, é bom você depois deixar ele imobilizado e fazer uma tomografia de coluna cervical, crânio, para ver se está tudo bem, tá? Mas a princípio você vai elevar a mandíbula e aspirar a secreção da via aérea. Assim você vai conseguir liberar a via aérea para ele respirar. Lógico, pessoal, se o paciente chega na sua emergência respirando, chorando, você não vai fazer nada disso. Você já está vendo que o ar está entrando. Então, bom senso, né? Agora, o B da respiração. Então, esse paciente está lá respirando bonitinho, você vai monitorizar ele, né? Todo paciente grave ganha MUV, monitor, oxigênio e veia. O paciente chega lá bonitão, não precisa nada disso, mas se chega grave, você vai precisar colocar isso. Mas aqui, o paciente afogado, pelo menos o monitor inicialmente você vai ter que ter. Então, você vai ver, ele está respirando espontaneamente, ele está lá chorando, respirando, não tem nenhum sinal de desconforto, a saturação está acima de 95, o nível de consciência está adequado, esse paciente afogou, mas foi bem levinho, ele está no grau 1, ele não sofreu com hipoxemia, o coração está bom, o pulmão dele está bom, não perdeu o surfactante. Então esse é um paciente que geralmente você vai observar ele na sua emergência. Eu já vi literatura dizendo 6 horas, eu já vi literatura dizendo 24 horas, e fica a seu critério. Mas se o paciente está bonitinho, 6 a 8 horas já é o suficiente. Agora, se esse paciente estiver respirando espontaneamente, só que ele está com hipoxemia, o que você vai fazer? Você vai oferecer oxigênio para esse paciente. Isso a gente está falando do B, né, da respiração. E o via aérea veio para a respiração. Agora, vamos supor, esse paciente está lá saturando 90 e com um pouquinho de desconforto. Beleza, só colocar um oxigênio. Aí você vai tateando, né? Oxigênio por catéter nasal, depois por máscara, depois máscara de Venturi, depois máscara não reinalante. Aí depende muito do que ele está precisando, mas você tem que manter essa saturação aí acima de 94, 95. Agora, se esse paciente está inconsciente ou com desconforto respiratório muito grave, você vai entubar esse doente, certo? Porque você tem que garantir a aérea pérvia para ele, senão ele vai sofrer uma parada cardiovascular. Aqui eu coloquei as indicações clássicas de intubação, gente. Quais são as indicações clássicas? Acidose respiratória, então você pegou a gasometria desse paciente, ele está lá com pH baixo e com CO2 alto, isso já significa uma acidose respiratória, né? Ó, pressão arterial de oxigênio abaixo de 60, pressão arterial de oxigênio abaixo de 60, com FO2 acima de 0,6. O que isso significa, pessoal? Significa que você já está dando 60% de FO2 para esse paciente, de oxigênio, e a pressão arterial de oxigênio dele, que você vê lá na gasometria, você vai colher uma gasometria arterial e você vai ver essa pressão. Se está abaixo de 60, você precisa entubar. Por quê? Você já está dando uma quantidade boa de oxigênio para ele, mesmo assim ele não está mantendo a saturação, não está mantendo uma boa oxigenação. Então, às vezes, você precisa entubar e dar pressão também junto com a intubação, ou dar um FO2 maior, mas geralmente FO2 maior que 60 a gente entuba. Isso aqui, lógico que é teoria, às vezes você está dando 70% e o paciente começou a saturar bem,
Vai esperar, se você conseguir, mandar ele para UTI para ver o que, que eles fazem lá, tá? Então, isso aqui é só são as indicações clássicas, mas tem, lógico, suas variações. E se ele tiver um sinal clínico de fadiga, o nível de consciência é muito diminuído. Lembrando, pessoal, que nível de fadiga em criança não é igual ao adulto. Quando vocês estão atendendo as crianças aí, vocês sabem muito bem que a criançada aguenta muito mais, eles aguentam muito mais desconforto respiratório que os adultos. Ok, a gente saiu do A, vamos para o B e agora vamos para o C. Circulação. Esse paciente está respirando bem então? Não está? Como é que está? Você vai ver a circulação dele, você vai pegar o pulso, você vai ver extremidade, você vai ver pressão, você vai ver tudo isso. Geralmente, para esse paciente tá precisando de líquido na veia ou de massagem cardíaca, ele já tem que estar muito grave. Mas se você vê, você conseguir observar que esse paciente está hipovolêmico, que ele está com um sinalzinho de choque, você pode dar um pouco de líquido para esse paciente, sim. Então, você vai fazer uma solução ali rápida de 20 ml por quilo, com soro fisiológico ou com ringer lactato. Vocês lembram, vocês já viram as aulas e sabem que soro glicosado não faz parte de reanimação. O soro glicosado não fica na veia, ele sai quase todo da veia. Então, o que fica mais na veia é o soro fisiológico e o ringer lactato. E você tem que monitorizar ou monitorar, tanto faz, o coração e o ritmo cardíaco. Por quê? Esse paciente chega em PCR, você vai reanimar, fazer a RCP nesse paciente. Lembrando, ó, que na PCR os ritmos de assistolia e atividade elétrica sem pulso são o mais comum. A fibrilação é rara. Vocês não viram a aula de parada, vocês têm que correr para esse vídeo e vai lá ver. E vocês vão saber isso aqui, ó. Se o paciente para em assistolia, para por hipoxemia, ele vem para esse ladinho aqui, assistolia. Se ele está em assistolia, se o coração dele não está batendo, ele não tem pulso, então é RCP. É oxigênio e massagem, oxigênio e massagem, oxigênio e massagem. Eu não vou entrar em todos os detalhes aqui, porque eu tenho uma aula específica só para isso. Vocês vão lá ver como é a RCP desse paciente. O D. Se esse paciente está lá, você viu que o neurológico dele não está bom, ele está muito sonolento, inconsciente, ele tem um trauma na cabeça, se ele tem algum sintoma focal, se ele está convulsionando, você vai fazer uma é, tomografia de crânio nesse paciente, de coluna cervical, lembrando que aqui não precisa de contraste, tá? Para avaliar o cérebro dessa criança, para ver se não teve uma lesão. E o E, pessoal, você vai avaliar o paciente como um todo, entendeu? Você vai ver se tem lesão associada, que pode prejudicar o estado hemodinâmico do paciente. Você vai escutar bem o pulmão dele, para ver se não tem um hemotórax, um pneumotórax ou alguma fratura de perna, algo. Se tem outra lesão associada que você pode ficar de olho. E aqui, agora a gente vai falar um pouquinho de hipotermia. Lembra que lá no início eu falei para vocês que esse paciente, como a água é fria, ele fica muito tempo submerso, a tendência dele é chegar à hipotermia. E a hipotermia não é bom para o paciente. Então você vai ter que aquecer esse paciente. Mas primeiro de tudo, vamos entender o que é hipotermia e os graus de hipotermia e como a gente faz para esquentar, aquecer esse paciente. A hipotermia é quando a gente tem o grau 35 graus para baixo. Então, quando a gente tem abaixo de 35 graus, a gente tem o que a gente chama de hipotermia. O objetivo é pelo menos o paciente atingir 36 graus. Só que você não precisa elevar isso de uma vez. Não, é devagarzinho. Você tem que elevar de 1 a 2 graus por hora até atingir esses 36. Então, é isso que você vai fazer. Então, o que você vai fazer? A hipotermia leve, que é de 32 a 35, então 32 a 35, 32, 34, 32 a 35, esse paciente tem uma hipotermia leve. Então, você não precisa ser tão agressivo no aquecimento. Como você vai aquecer esse paciente? Primeiro de tudo, você vai tirar aquelas roupas molhadas dele, secar ele. É isso que você vai fazer com esse paciente. E tudo nessa ordem, tá, gente? A, B, C, D, E. E aqui a gente vai do que mata, do que está mais próximo da morte, porque está mais longe, distante da morte, digamos assim. Então você vai tirar as roupas frias desse paciente e vai reaquecer ele passivamente. Como é que você vai fazer? Você pode usar a toalha aquecida, você pode usar o lençol aquecido, uma manta térmica. Isso tudo já é o suficiente. Agora, se ele está com hipotermia moderada de 28 a 32, você precisa ser um pouco mais agressivo nesse reaquecimento. Então, além de usar esses métodos aqui leves, você pode utilizar os métodos ativos que a gente fala. O que é método ativo? Fonte de luz, você joga luz em cima dele. Soro aquecido, você coloca o sorinho fisiológico lá no micro-ondas e aquece um pouco ele para colocar na veia desse paciente.
você pode até sondar esse paciente e colocar soro quente intravesical. Isso você não vai fazer, não. É só para quem está lá na UTI. Geralmente você tira as roupas desse doente, aquece ele, coloca um ventinho quente ali, coloca bastante cobertor se não tiver na tua emergência, mas tenta manter ele bem aquecido, que isso vai ser muito bom para esse paciente. Então vamos lá, pessoal. Agora que a gente já viu um pouco sobre afogamento, vamos ver como é que esses pacientes chegam na vida real para a gente. Caso clínico número 1. Paciente sexo masculino, menina é sempre mais encapetado que as meninas, às vezes, né? 3 aninhos, 14 quilos. Então esse é um paciente que já anda. Provavelmente esse paciente não se afoga assim tanto em banheira, né? Às vezes afoga, mas é menos comum. Mais aqueles pacientes menorzinhos de 1 ano, né? Então, queixa principal, afogamento em casa. Olha só, a mãe refere que estava dando banho no seu filho na banheira de casa quando o telefone tocou. Após 5 minutos de ligação no quarto, então quer dizer, a mãe vazou pro quarto, foi atender o telefone e deixou o menino lá na banheira. Ó. Opa, esse aqui parece que afogou na banheira. Retornou e viu seu filho se afogando. Então ela foi atender o telefone, tava dando banho nele, a telefone tocou, ela foi lá, confiou no menino, quando voltou o menino tava se afogando, tava lá, resgatou a criança e trouxe direto para a emergência que ficava ao lado da sua casa. E nessa emergência, quem trabalhava? O senhor aí, doutor e doutora, é vocês mesmo. Mas beleza, chegou então e a mãe sempre chega correndo, desesperada, aquela confusão. Você lá, após ver essa aula, calmamente falou: não, deixa esse paciente comigo que eu vou cuidar de tudo. O paciente lá chegou em bom estado geral. Olha só, você fez o ABCDE nele, né? Fez o ABCDE nele, estava tudo bem, monitorizou. E esse paciente estava como? Em bom estado geral, curado, estava hidratado, acianótico, afebril, eupneico, só que ele estava chorando muito. Você pediu até uma glicemia, que paciente grave a gente pede glicemia, né? Você já está esperto, você já viu várias aulas aí, você sabe que a gente sempre pede glicemia. Esse paciente aqui, o que chama a atenção dele por enquanto é só que ele estava chorando muito. Quero que vocês entendam que geralmente os pais que chegam desesperados na emergência, chegam ansiosos, o paciente vai estar chorando, vai estar assim. Por quê? Porque o pai passa aquele medo para a criança sente aquilo. Então, geralmente eles podem estar bem, mas eles chegam chorando. Por exemplo, aquele paciente que teve um trauma de crânio, a mãe chega desesperada. Às vezes o menino não tá nem sentindo dor, mas o menino tá chorando porque a mãe tá chorando. Então é muito comum vocês verem isso. Eu só quero que vocês vejam assim, não se desesperem pelo choro. E muito além do choro. E aqui o menininho tá todo bonitinho. Você foi pro circulatório, pulso palpável, tempo de enchimento capilar menor que 2 segundos. Então você tá vendo o ABCDE, né? Você viu que esse criança tá chorando, tá entrando ar. Viu? A respiração tá boa. Frequência cardíaca 135, respiratória 30, saturação 98, PA normal. Para criança, a gente já sabe que esses sinais vitais aqui são normais. E o aparelho respiratório tem um murmúrio vesícular presente, sem ruído adventício, não tem desconforto respiratório, não tem crepitação. Restante do exame físico normal. Então isso aqui foi muito rápido, né, gente? O que vocês fariam aí? Foi muito rápido. A mãe foi atender o telefone, quando ela voltou, a criança estava lá, afogando, mas não estava roxa, não precisou fazer respiração boca a boca, não precisou fazer massagem cardíaca. Então o menino tá bonitinho, bonitinho, bonitinho. Provavelmente nem ingeriu água, não teve hipóxia. O que que a gente vai fazer? Conduta. ABCDE, MOVE, monitor, oxigênio e veia. Aqui o monitor é sempre necessário, mas esse oxigênio, o paciente estava com saturação baixa, com desconforto? Não, então não precisa. Veia. Precisa de veia? O paciente está estável, está bem? Não, não precisa nem de veia aqui não. Exame, você precisa ou não pedir? Pessoal, nesse caso que você vê que a criança está bem, precisa nenhum exame mesmo. Às vezes a mãe vai te pressionar muito, vai ficar questionando, às vezes você pode pedir até uma radiografia de tórax aí para mostrar para ela que está tudo bem. Mas isso é só para você tentar deixar ela mais tranquila, porque precisar, não precisa, o paciente está bem. Você observa ele por 6 horas, esse período de observação é para ver se realmente não tem nada, se ele não vai entrar em desconforto respiratório, se está tudo bem. Se tiver tudo ok, você dá alta, pede para a mãe tomar bastante cuidado e vida que segue. Então vamos ver o caso clínico número 2 agora. Agora já é uma menininha mais velha, 8 anos, 6 quilos, já é uma garotinha, né? Afogamento na piscina. Os pais trazem a criança e relatam que encontraram a criança no fundo da piscina desacordada. Opa, tá um pouco mais grave, né? A criança já tá desacordada. Será que ela ficou 5 minutos, 10, 20? Vamos ver. Não sabem por quanto tempo a criança ficou submersa. Quando pegaram a criança, ela não estava respirando. Opa, ela não estava respirando? Realizaram a respiração boca a boca e a criança começou a vomitar e respirar com dificuldade. Então aqui, pessoal, essa criança, se ela não estava respirando, ela já estava ali no grau 5. Lembra que eu falei que não precisa decorar isso? Como eu sei que ela estava com pulso
Porque ele fez a ventilação e fez a respiração boca a boca e essa criança começou a respirar novamente. Ele fez isso, o coração dela estava batendo, porque senão ia precisar fazer massagem cardíaca também, tá bom? Então essa criança estava grave, ele fez isso e levou na sua emergência. Agora, como o paciente chegou? Regular estado geral, corado, hidratado, acianótico, afebril, mas está taquipneico e sonolento. Opa, pessoal, esse paciente então ficou um tempo com hipóxia, provavelmente está com acidosezinha metabólica aí, o coração pode ter sofrido, o cérebro pode ter sofrido um pouco, mas aqui principalmente o pulmão, entrou água nesse pulmão, porque ela está taquipneica, diminuiu o surfactante, diminuiu a complacência pulmonar, não está ventilando, não está perfundindo bem os tecidos. Essa criança está sonolenta. Pode ter sido só do trauma ou pode estar sendo por hipóxia? Pode ser. O pulso está palpável, tempo de enchimento capilar está menor que 2 segundos, então ela não está aqui com um choque cardiogênico, né? O coração dela aqui tá bom. Frequência cardíaca 130, tá um pouquinho taquipneico. Respiratória 30, tá um pouquinho taquicárdico, taquipneico. Saturação de 89, pressão boa. Opa, então essa criança está precisando de oxigênio, né, gente? O aparelho respiratório. Murmúrio vascular está diminuído em alguns pontos e tem um pouquinho de tiragem de fúrculo intercostal. Então, esse paciente é um pouco mais grave, merece um pouco mais de cuidado. O que a gente vai fazer, pessoal? ABCDE, claro. MOVE, aqui a gente vai monitorizar, dar oxigênio e pegar uma veia dela. Por quê? Essa criança está com desconforto respiratório, está sonolenta. A gente precisa avaliar como vai estar essa criança. Então, você vai deixar ela em dieta zero, ó, a prescrição que eu fiz de dieta zero. Vai colocar uma hidratação de manutenção. Quem já viu minha aula de hidratação, opa, quem já viu minha aula de hidratação de manutenção sabe por que eu fiz isso aqui, esse cálculo. Então, você vai voltar lá na hidratação de manutenção. Tem o porquê disso aqui tudo. Uma dose de sódio, de potássio que você precisa fazer. E aqui o principal é colocar oxigênio. Pessoal, eu coloquei um oxigênio não reinalante, 15 litros. Dei o máximo que eu consegui de oxigênio. E essa paciente está desconfortável. E você vai pedir exame, vai ver os sinais vitais e vai pedir uma transferência para UTI. Gente, funciona da seguinte maneira que essa questão do oxigênio. Você vai colocar o oxigênio, vai ver como essa criança vai ficar. Se essa criança começar a melhorar, a saturação melhorar, o desconforto respiratório melhorar, ela não tiver com sinal de choque, ótimo. Você não vai precisar entubar ela. Se ela chegasse daquele jeito para você e não melhorasse com oxigênio, você teria que entubar já. Mas primeiro você vai dar o que ela precisa, que é oxigênio. Vai aquecer se ela precisar e vai observar. Se ela tiver uma melhora com oxigênio, maravilha, não precisa ser feito mais nada. Agora, se ela não estiver melhorando com oxigênio, estiver piorando, aí você vai precisar entubar essa criança. Então aqui eu já coloquei uma transferência para UTI pediátrica. Quais são os exames que você vai pedir, gente? Anota aí. Você vai pedir sempre um hemograma, tá? Para ver como é que se tá anemia, plaqueta, leucócito. Geralmente aqui pode ter uma alteração de leucócito, porque o trauma dá isso na criança. A hipoxemia pode gerar uma leucocitose. Tá? Você vai pedir função renal, ureia, creatinina, para ver se o rim sofreu com a hipóxia. Você vai pedir um TGO, TGP, bilirrubina, isso tudo para ver o fígado. Se o fígado tá bom, se o fígado não sofreu, porque pode ter ficado muito tempo em hipóxia e tá com a lesão do fígado. Você vai pedir também os eletrólitos, sódio, potássio, cálcio, magnésio. Esses são os principais, e glicemia. Esses são os principais para você ver. Criança afogada pode ter distúrbio hidroeletrolítico de sódio, tá? Mas por isso que vocês têm que ver como tá. Geralmente, esse distúrbio aqui eles vão tratar na UTI. Mas você tem que pedir todos esses exames. E quais são os outros 2 exames que eu indicaria vocês a pedirem? Troponinas, função cardíaca. Esse coração ficou muito tempo sem oxigênio, ele pode estar sofrendo. Esse paciente vem com enzima cardíaca elevada, sofrimento cardíaco, mostrando que teve sofrimento cardíaco, e mostra também para você que está em choque, você já vai botar dobutamina na veia desse paciente. E vai pedir gasometria, tá? Gasometria aqui é arterial, é muito importante você ver a gasometria para ver se esse paciente está em acidose metabólica. Eu te indico, é o que eu faço. Todo paciente que tem desconforto respiratório e precisa de oxigênio, eu mando para UTI. Esse paciente pode estar estável, não precisar de fazer mais nada. Esse paciente pode complicar, pessoal. Então, vocês vão ver. Aqui também é importante você pedir uma radiografia de tórax para ver esse pulmão. Principalmente para ver
se não tem pneumotórax, se não tem trauma de costela ali para ver os ossos também, porque você pode ter até uns infiltrados pulmonares, mas você não vai falar que isso é pneumonia. Você vai falar que tem água dentro desse pulmão, entendeu? Você não precisa entrar com antibiótico também aqui, tá? Não precisa entrar. É só isso aqui, dieta zero, hidratação e oxigênio. Se esse paciente tiver com disfunção cardiovascular, a dobutamina. E agora, caso clínico número 3. Deixa eu ver se tem mais um caso clínico. Só tem até o 3. Paciente do sexo masculino, 6 aninhos, 20 quilos. Afogamento na piscina por 15 minutos. Eita, esse paciente ficou muito tempo, hein? Aqui, coração, pulmão, já deve estar tudo sofrendo. O paciente deve estar lascado. A criança foi encontrada na piscina de casa inconsciente. O pai retirou da piscina e fez respiração boca a boca também. Opa, beleza. Então quer dizer que grau 5 aqui, né? Não precisa decorar esses graus, fica tranquilo. Mas está no grau 5 aqui, o coração provavelmente estava batendo ainda, tinha pulso, porque o pai fez a respiração boca a boca e a criança respirou. Só que aqui, a criança está em regular estado geral, está hipocorada, está hidratada, cianótica, febril, taquipneico, sonolenta, a respiração está superficial. Glasgow 9, gente, a criança está rebaixada. Ela pode perder a respiração aqui a qualquer momento, pode vomitar e broncoaspirar. Temperatura 32, tá com hipotermia, né? Vamos ver que hipotermia que é essa? Leve ainda, né? De leve ali para grave já. Pulsos estão palpáveis, só que o tempo de enchimento está menor que 4 segundos. Mais claros de choque. Frequência cardíaca altíssima, 160. Respiratória 50. Saturação 87. Murmúrio vascular presente com crepitação difusa. Então a paciente está toda enrolada aqui, já está com sinal de choque. Aqui você vai ter que ser um pouco mais agressivo na sua conduta. Então vamos lá. Conduta, ABCD, MOVE. Viu toda a criança, viu tudo aquilo, monitor, oxigênio, veia. Deixou a criança em dieta zero, colocou uma solução de hidratação venosa, pediu aqueles exames que eu já falei, decoraram? Hemograma, tom renal, tom hepática, gasometria arterial, raio-x de tórax, troponina, principalmente troponina para ver função cardíaca. Aqui você colocou o oxigênio não reinalante a 15 litros e aqueceu ela, né? E tirou as roupas molhadas, fez o aquecimento com manta. Porém, essa criança não melhorou. Então você deu um oxigênio, porque ela estava respirando, e está preparando o material de intubação. Vai intubar essa criança, botar na UTI. Lembrando, aqui na intubação, você vai fazer sequência rápida de intubação. Você pode fazer aqui um fentanilzinho, uma ketamina, rocurônio, ou então uma ketamina só e rocurônio, ou então uma ketamina e uma succinilcolina, aí fiquem à vontade. Nesse caso específico, se esse paciente melhorar o cardiovascular, a troponina não estiver tão elevada assim, você pode até não entrar com dobutamina ainda. Mas se mesmo depois disso tudo que você fez aqui, esse paciente continua com choque, você vai entrar com a dobutamina. E por que a dobutamina? Porque o coração entrou em hipóxia, o coração está fraco, você precisa de um remédio, de um energético para esse coração voltar a bater mais forte. Então é assim que você vai fazer. Até a próxima.